Boa noite, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tudo certo? Ai, que bom. Bem-vindas as pessoas que estão aqui no Zoom, que vão assistir a gravação no YouTube também. Hoje estão transmitindo aqui do Instagram também. Decidi transmitir aqui também para vocês, para a gente conversar um pouco, né? Falar a respeito dessa questão das dimensões no tempo, né? Da constelação familiar. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Não conseguem entender como que esse fenômeno acontece de trazer as coisas do passado para o presente, coisas para serem vistas, examinadas, liberadas, coisas de pessoas que a gente nem conviveu, muitas vezes gerações e gerações lá atrás, né? E a gente podendo olhar, tô olhando para baixo aqui porque eu tô olhando para vocês, tá, gente? Tô enxergando os rostinhos de vocês, a câmera tá um pouco mais para cima aqui, tá? Estou prestando atenção em vocês aqui. A gente vai falar, né, desse fenômeno, como que acontece essa dimensão do tempo, né? Esse tempo que ele é atemporal, se vocês forem ver. Porque para quem já fez constelação, sabe que a gente consegue trazer toda e qualquer memória que for necessária para o momento presente para ser ressignificada, né? Para ser sentida novamente, vamos dizer assim, e receber um novo sentido. E como isso acontece, né? Isso acontece pela sabedoria do nosso corpo, isso acontece porque cada ancestral nosso é uma molécula viva em nós. Então acontece por diversos motivos, que são muitos deles, né, já testados pela ciência, né? Já são motivos estudados e muitos outros ainda não são estudados. Muitos outros a gente vem confiando nos resultados, né? Porque toda técnica nova, tudo que é novo, não só nas terapias, né? Exige um tempo para que as pessoas consigam explicar tudo. E eu vejo que muitas coisas também não têm explicação, né? Porque eu sinto que não é para ter explicação. A nossa compreensão, a nossa visão humana ainda é muito limitada. E eu vejo que isso é uma guarnição também para os seres humanos, né? Para o que que a gente vai fazer com a sabedoria, com a ciência, para a gente ter uma maior responsabilidade com as coisas. Isso é super importante. Esse texto que a gente vai estudar hoje, né, é um texto que a minha amiga escreveu no blog dela, a Lúcia Silber, que é uma pessoa com a qual eu tenho muita gratidão, né, por ela, porque eu participei de muitos e muitos e muitos grupos de constelação dela aqui em Santa Maria. Estudei muito com ela, a gente era vizinha, então eu perguntava tudo, às vezes eu ia e voltava de carona com ela, e estava sempre assim em função. Durante a pandemia, estudei nos grupos online dela, ela tinha um grupo de estudos, é uma pessoa muito estudiosa. E ela escrevia nesse blog, não sei se ela ainda escreve, porque eu tenho visto textos mais antigos que ela está compartilhando, né? E eu decidi colocar para nós esse texto. A Lúcia é uma pessoa que teve a oportunidade de ainda estudar, né, com o Bert Hellinger, pessoalmente. Ela teve a oportunidade de participar em alguns momentos, né, com ele. Então ela tem assim histórias bem bonitas, né? Um conhecimento bem legal a respeito de constelação. E não só com Bert Hellinger, mas com ou de outras técnicas, com outros profissionais também. Ela estuda a respeito da experiência somática, que são essas experiências físicas, como que essa memória física grava no corpo, né? Então, é legal da gente olhar para isso e de como a gente precisa se dar conta de o que está no presente é o corpo físico. É a nossa respiração e é o corpo. E aí a gente faz o gancho para as nossas práticas. Como que funciona a constelação familiar, a autoconstelação sensorial, esse novo projeto do Constelar da Mente, né? Eu falei hoje de manhã na aula dos princípios milenares que o primeiro pilar é a respiração desse método, né, do Constelar da Mente. Por quê? Porque a respiração traz a gente para o presente, traz a gente para o corpo físico, traz a gente para acessar aquilo que está interno e já pode nos trazer respostas para tudo aquilo que estava dentro e a gente ainda não viu. E assim funciona esse tempo, essa dimensão de tempo da constelação. É como se tudo fosse aqui e agora. Porque só aqui e agora a gente pode transformar pontos de vista, sentimentos, né?
como que a gente quer viver nossa vida daqui para frente, ou alguém aqui vai conseguir mudar o passado, mudar o que os teus bisavós, tataravós viveram, teus pais, enfim, teus avós, mudar o que tu viveu ontem. O que que a gente pode fazer? A gente pode reconhecer, a gente pode transformar, a gente pode pedir desculpas, a gente pode se perdoar, podemos perdoar situações, né? Essa é a maior transformação. Mas onde acontece a transformação? Aqui e agora, né? No momento presente. Então é importante assim a gente frisar isso, tá? Quero saber das pessoas que estão aqui no Zoom, se vocês estão com a minha imagem tá boa para vocês, tá? Vocês estão conseguindo me ver bem? Não tá dando nenhum problema aí? Então tá. Tô fazendo testes aqui para melhorar para vocês, então não quero que fique pior, né, gente? Por favor. A câmera do meu Note ela não tá muito boa. Eu tô pesquisando ainda uma para adquirir assim uma boa, né? Por enquanto eu tô fazendo com um celular aqui que eu tenho. Mas que bom que tá melhor aí pra vocês. Não fica tão craquelada, né, a imagem. Às vezes eu vou mostrar uma cartinha, alguma coisa, nem dá pra ver direito. Vamos lá então, tá? O meu intuito é fazer algum movimento depois desse texto. Vamos ver o que que vai surgir a respeito disso, tá? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que muitos de vocês, muitos de nós, a nível humano, né, me colocando junto nessa humanidade, é claro, muitos estão vivendo em tempos diferentes do que o presente, né? Ligados a dores passadas, ligados a inconformações, coisas assim que realmente não vão levar a pessoa adiante. Outras pessoas estão vivendo a ansiedade, o medo do amanhã. O que que vai acontecer amanhã? O que que eu posso fazer? Não consegue dormir porque tem uma coisa para resolver daqui uma semana. Então está vivendo, né, lá no tempo futuro. Nós não temos como transformar nada que não seja pelo presente. Nós só vamos construir um futuro diferente ressignificando o nosso passado, mudando nossos referenciais, entendendo essa dimensão de tempo, né? A constelação mostra muito isso. Então vamos lá. Eu fiz um resumo aqui para a gente poder estudar, né? O objetivo dessa nossa aula é compreender como que esse fenômeno do tempo ou da atemporalidade, né, se manifesta nas constelações, tá? E qual que é o verdadeiro papel no processo de cura nosso? Indo além da curiosidade ou do misticismo, né, daquela coisa da constelação que as pessoas sentem às vezes, né, mas indo a níveis mais profundos de verdade e transformação. Porque muita coisa se explica pela física quântica, né? O campo morfogenético. A gente podia estudar diversas coisas, mas a gente precisa entender que existe uma inteligência maior que trabalha na gente quando a gente se deixa ser trabalhado, né? A gente não diz que o equilíbrio do todo é em primeiro lugar, tem coisas que são automáticas. O movimento natural do universo é do caos para a ordem. Se eu só me colocar nesse movimento natural do universo, eu já estou caminhando do caos para a ordem. E eu não estou falando aqui para a gente se largar nas cordas, né? Que nem dizem. Não é isso. Eu estou falando para a gente confiar mais. A gente falava isso a respeito dos princípios milenares hoje da maturidade, né? Como a gente estar presente, compreendendo que aqui e agora não há o que temer, realmente, né? Estamos aqui, vocês estão assistindo a aula, eu estou dando aula, a gente está aqui numa boa. O que está te preocupando é algo que passou, que tu disse ou que tu não disse, que tu fez ou que tu não fez, alguém que tu não perdoou, ou algo que está te preocupando que ainda vai acontecer, ou que tu criou e talvez nem aconteça. Ao invés da gente usar o se tal coisa, para encontrar soluções, muitas vezes a gente usa o se para encontrar problema, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente cria três, quatro tragédias dentro da cabeça da gente sem necessidade nenhuma. Então, essa questão do tempo é uma coisa para a gente olhar com bastante atenção, tá? Então, hoje a gente vai falar como que esse tempo não é linear, como a gente está acostumado aqui, passando as horas, passando os dias, os meses, o ano, né? Como esse tempo ele é o aqui e agora sempre, né? E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Vocês já sentiram que estavam vivendo algo que não era de vocês em algum momento?
Um peso grande, um medo, algo que não tinha um motivo plausível para tu estar sentindo o que tu estava sentindo, um peso maior do que aquele que tu pode carregar, que tu sente que tu pode, uma sobrecarga. Alguém já sentiu isso, né? Muitas pessoas na inconsciência ainda pensam que tudo é seu, né? Tudo é meu, né? Eu me sobrecarrego, eu isso, eu aquilo e tal. Mas tem muitas das coisas que a gente pode olhar e perceber que realmente não são nossas. O que cabe a nós é entender e procurar uma orientação do que fazer com isso. Porque o que está te causando dor, o que está te causando peso, tem um propósito de caminhada evolutiva. Então, buscar conhecimento para aprender esse propósito é o que traz a paz, né? E como que esse passado atua no presente? Né? Muitas pessoas ficam se perguntando como que os eventos do passado, como a gente falou no início dessa aula, às vezes até desconhecidos, influenciam as nossas vidas. Como? A gente fala muito aqui da epigenética, né? Que a epigenética ela traz explicações científicas sobre os traumas intergeracionais. A epigenética a gente pode pensar assim, ó, no ambiente em que a gente vive. A gente já sabe que esse ambiente molda o nosso DNA. Pode transformar para melhor ou não, né? Essa nossa carga genética. O genético todo mundo já compreendeu, né? É genética, todo mundo tem genética. Mas hoje os cientistas estão descobrindo que o ambiente, a epigenética, influencia mais um ser humano do que a própria genética. Eu vi uma palestra esses dias de um grande cientista, assim, a nível mundial mesmo, né? Uma entrevista, era tipo um podcast, ele falando nisso, né? Porque ele estuda genética, ele já deu aula em faculdades de medicina, e ele disse assim, gente, hoje a gente está descobrindo que tem coisas muito mais influentes do que a própria genética. Aquela coisa quadrada e fechada, assim, de que a gente recebeu daquele jeito, sabem? Tem influências de falas, pensamentos, ambientes que moldam muito mais o ser humano do que a pessoa se sentir sentenciada pela sua genética, né? E as memórias emocionais, elas estão dentro da epigenética. Elas estão dentro desse ambiente familiar, onde tantas coisas boas quanto as coisas que tu considera que não foram boas são trazidas de geração em geração, criando um ambiente familiar. Vocês já viram, vocês já ouviram, né, uma história de que uma pessoa fazia uma comida, né, um frango, sempre cortando todo o frango para colocar na panela. E um dia alguém perguntou assim: tá, mas por que tu não faz o frango inteiro? Seria mais fácil, né, ficar aí tirando e cortando. Parou para pensar: não sei, mas é que a minha mãe fazia assim, me ensinou assim, vou perguntar para ela. Foi lá falar com a mãe. Não sei, sempre fiz assim. Minha mãe me ensinou assim, né? A tua avó me ensinou assim. Então, vamos perguntar para ela. Assim foram indo. Aí a bisavó tinha ensinado assim, aí a bisavó tinha dito que ela cortava o frango porque não cabia na panela, nos tamanhos de panela que ela tinha. Só que aquelas outras mulheres já tinham panelas maiores, que o frango cabia. Mas elas ainda estavam cortando o frango sem saber por quê, como se ainda tivessem panelas menores. Entende? Então, assim, a gente pode olhar para a nossa vida dessa forma. Entender que nós estamos fazendo mais do mesmo sem saber por quê, sem saber o motivo. E a constelação vem trazendo os motivos daquilo que não te leva adiante. A gente se questiona mais do porquê a gente é como é, porquê a gente faz o que faz. Entende? Para não continuar passando trabalho à toa, né? Mudando essa epigenética, passando as coisas de forma mais leve, mais amorosa às gerações à frente e vivenciando isso também, né? E nesse texto a Lúcia fala, né, que as tradições, tanto espirituais quanto xamânicas, já consideravam há muito tempo essa questão da atemporalidade nos processos de cura. Tanto que o Bert Hellinger, ele esteve numa tribo indígena onde ele viu pela primeira vez uma constelação acontecer. Nem tinha sido dado ainda o nome constelação, né? Mas eles resolviam os conflitos familiares com representações, como se aquela situação estivesse acontecendo ali naquele momento,
com aqueles personagens e aquilo era resolvido e realmente resolvia a vida das pessoas. Esse foi um dos pontos, né, uma das informações assim que ele colheu para trazer a constelação familiar para nós. E quando a gente faz os estudos espirituais mesmo, né, tem religiões que estudam isso, ou pessoas que estudam espiritualidade sozinhas também, que o que existe é o tempo presente, que nós precisamos chamar para o presente. Tem gente que diz assim, eu queria tal coisa. Aí, tá, mas tu quer ou tu queria, tu não quer mais? Essas coisas, elas vão construindo a nossa vida. A palavra é quem traz tudo para nós. Então, a gente precisa ser mais espiritualizado até na forma que a gente está falando, na forma que a gente está pedindo, na forma que a gente está agradecendo. E isso exige conhecimento. É o que nós estamos adquirindo aqui e em outros locais que a gente estuda também, né? E o que que isso mostra para nós? Que o campo da constelação, ele acessa algo que está além do tempo cronológico. Porque o que que o tempo cronológico traria? Traria a tua interpretação, traria a tua memória de dor a respeito daquilo, traria mais do mesmo que todo mundo já te contou daquilo na tua família. Traria uma visão igual, sem transformação nenhuma. E sem visão diferente não há transformação. Então a constelação ela traz algo além do tempo cronológico, ela traz as memórias, que são a nível espiritual, energético, mental, emocional, físico, a nível celular. A gente sabe que as nossas células têm memória, né? A constelação ela é uma espécie de coisa assim que traz um campo de memórias que não segue a lógica. Quem já fez constelação sabe disso. Muitos de vocês que estão aqui sabem disso, né? Ao mesmo tempo que a gente olha para isso e isso é fantástico, isso é um mistério também, por mais que tenha estudos, né? Tem seus mistérios. A gente precisa compreender o propósito da constelação. E não confundir o fenômeno em si, não valorizar mais o fenômeno do que o propósito. Essa manifestação, assim, da atemporalidade, né? É uma coisa fascinante. Isso aqui não é o objetivo principal para que as pessoas foquem nisso numa constelação. Entendem? Ela é um meio para que as coisas aconteçam, mas não a finalidade da constelação, né? A finalidade da constelação é observar a serviço do que aquele fenômeno está se apresentando. Eu sempre digo quando as pessoas conseguem se entregar na constelação e se trabalhar, muitas vezes chorar sem nem saber por quê, né? O corpo libera, a gente faz as falas, a pessoa sai se sentindo bem. Eu sempre digo assim, um presente que a grande inteligência, a inteligência divina está dando para gente, de passar por cura sem precisar entender tudo. A nossa mente já está muito cheia de coisa. Eu acho que muitas coisas, se a gente entendesse, iriam até atrapalhar o processo, sabe? Então, tem coisas que elas são na confiança e no automático mesmo, no momento em que a gente se coloca, né? Então, é um fenômeno de atemporalidade a serviço de um propósito. Pelo que isso se apresenta? Por algo que tu está procurando ver na tua vida e no teu sistema familiar, que até então ninguém tinha procurado ver. Era algo oculto, era algo que merecia um lugar, que merece pertencer. São dores que alguém precisa olhar para que elas parem de se repetir dentro de um sistema familiar, né? Então, o importante dentro da constelação é buscar o propósito terapêutico, aquilo que tu está querendo, né? Aquilo que tu está realmente necessitando receber. E não o espetáculo que as pessoas, e eu conheço até consteladores que fazem isso, né? Você coloca como é que eu vou dizer, até num lugar de exaltação quando acontece uma constelação, quando acontece algo com os representantes, quando acontece algo com a pessoa, que a pessoa está sendo constelada, né? E eu penso bem diferente, assim. Eu deixo bem claro para as pessoas que quem abre o seu próprio campo é a pessoa que está sendo constelada, em primeiro lugar. Eu ali sou um canal, né, para trazer palavras, orientações, os meus estudos, aquilo que a pessoa está precisando, para que ela possa, dentro desse campo que ela mesma abriu, se orientar por dentro dela e da história dela. Porque o constelador ele conhece os padrões.
Então a gente muitas vezes consegue, a pessoa entra por onde aquilo começou e o constelador consegue orientá-la para que ela volte com aquilo com um significado diferente dentro dela. Mas de forma alguma o fenômeno ou o constelador ou, né, é maior do que o propósito daquilo, que é trazer vamos dizer assim, a paz para aquela pessoa que está buscando. Porque quem chega na constelação normalmente já passou por diversas coisas. Já fez outras terapias, já fez outras coisas, já passou por diversas situações na vida. Tem pessoas que chegam assim bem cansadas e me dizem: Olha, nem sei o que é constelação, mas funcionou para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem, e me indicaram e eu vou fazer, porque assim, minha última cartada é a constelação. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? E por si só, assim, a constelação sozinha, dependendo da pessoa, é claro, muitas coisas a própria constelação não faz por ela mesma. A constelação traz o que precisa vir, né? Mas os movimentos também são da pessoa. É uma escolha. É uma transformação que é uma escolha. E essa temporalidade está dentro de tudo isso. Quando a gente fala de estar tranquilo, de respirar antes de responder, de respirar antes de tomar uma decisão, a gente está trazendo presença, tirando a bagunça, tirando o barulho, trazendo presença, né? E nesse texto a Lúcia traz um trecho de uma explanação de um outro autor, é o Den van Campeenout, uma coisa assim. Posso escrever para vocês se vocês quiserem depois. E ele fala que na constelação, por que que o tempo linear se quebra? Para que as histórias internas percam força. As histórias e as interpretações que estão dentro de ti, até hoje, estão te mantendo no mesmo lugar. Quando a gente sai daquele murmurinho interno, quando a gente traz presença, quando a gente olha sem julgamento, aquela história toda perde o sentido. Quando a gente se torna um observador de nós mesmos, da nossa história, quando a gente entende que nossos pais também foram filhos, que a nossa vida não é bem daquele jeito que a gente estava vendo, que tem outras formas de visualizar determinadas coisas. Isso não muda tudo, gente. Isso muda tudo. Porque as narrativas mentais que mantêm os padrões negativos, tá? E esses padrões negativos se dissolvem nesse momento de presença da constelação. E isso libera um espaço na consciência para que a gente consiga acessar as histórias reais, a energia real daquela situação, a essência da família e a tua própria essência. Pensem assim, sei lá, um exemplo que eu poderia dar de uma coisa mais palpável para nós, né? Quando a gente olha para algo com os vidros embaçados, pensem assim, aquele algo que está lá dentro, né, daqueles vidros, é o algo que está lá dentro. Cada um vai olhar e vai achar uma coisa. Alguém talvez tenha visto quando os vidros estavam limpos, entende o contexto das coisas, entende por que que aquilo ali está ali. Aí a gente chega depois e olha aquele vidro todo embaçado, riscado, depois de um tempão. Cada um diz uma coisa, cheio de interpretações. Será que eu tenho clareza do que está ali dentro daquele vidro? O que que a gente precisa fazer? Limpar. Limpar nosso olhar, limpar nossa visão, para que a gente observe os fatos que são neutros, dissolva as interpretações e abra um espaço dentro de nós para seguir em frente. Liberar os pesos. Faz sentido isso para vocês? Façam perguntas se precisar, tá? Que às vezes a gente estudar algumas coisas mais técnicas, né? Pode ser que não faça tanto sentido, tá? Mas eu quero que vocês vão conversando comigo aí. E ele deu uns exemplos no texto, né? Às vezes a pessoa se queixa, né? Que a outra pessoa não me ama, a outra pessoa não gosta de mim, o problema é comigo. Gente, se eu sei que eu pertenço a um sistema familiar cheio de coisas, a outra pessoa também pertence a um sistema familiar cheio de coisas. Ela tem as projeções dela, ela tem o mundo dela. Talvez ela projete coisas em ti, tu projete coisas nela.
Mas aí tirar conclusões, dizer que a pessoa não ama, né? Tomar as dores um do outro, levar as coisas para o lado pessoal. Isso não faz nenhum sentido, porque não são os fatos em si. São interpretações que não têm nada a ver com a realidade e que causam ainda distrações. A pessoa fica distraída da realidade. Fica colocando energia fora, dentro daquilo que poderia colocar energia na sua vida para construir, né? Então, essa coisa de ter a empatia, a presença traz também. A gente passar por alguém na rua, aquela pessoa não nos dá oi, por exemplo, né? Aí tem um que pensa assim: ah, é antipático, não me deu oi, fingiu que não me viu, não sei o quê, não sei o quê. Gente, talvez a outra pessoa teve um dia ruim, talvez ela recebeu uma má notícia, talvez ela não quis dar oi, talvez isso não tenha nada a ver contigo. Já parou para pensar, né, que a gente não é o centro do mundo? A criança se sente o centro do mundo. Acha que tudo que acontece na sua casa, na sua vida, é culpa dela, é problema dela, é por causa dela. E muitos adultos ainda estão nessa criança, né? Ao invés de fazer uma empatia, leva para o lado pessoal, acha que aquilo é consigo, não consegue entender as coisas, não consegue compreender a dor do outro. Quando a gente está mais presente, quando a gente tem mais conhecimento, né? Facilita. Ele dá um exemplo aqui também de pessoas que repetem: minha mãe nunca me olhou, minha mãe não me ama, né? A constelação leva a pessoa a encontrar aquele medo daquela criança, aquela carência, aquele medo da rejeição daquela criança que sentiu que não recebeu o que precisava da mãe. E aquilo é suprido, a gente religa os movimentos de amor interrompido, né? E traz outra proporção das coisas para a pessoa. É bem diferente. Talvez quem não tenha feito constelação não entenda direito isso. Pensar, vou fazer constelação para sentir o medo, para olhar. Sim, sim, porque aquilo está dentro de ti, é latente, porque não está sendo visto. E trazendo projeções e coisas negativas em outros pontos da tua vida, né? Trazendo compensações. Então a gente olha, a gente sente naquele momento e a gente coloca cada coisa no seu lugar. Cada medo no seu lugar, cada dor no seu lugar, cada pessoa no seu lugar, né? E podemos seguir em frente. E essa cura, né? Essa presença, ela traz um acesso à verdade mais essencial do coração de cada um, do espírito e do coração de cada um. Porque as repetições mentais, as mentiras que criaram e que a gente criou e que a gente criou como referencial na nossa mente, que muitas vezes para nós são verdades, só serve para alimentar o ego, para mais nada. E quando a gente se conecta com a presença, que eles chamam aqui a atemporalidade, né? A gente toca camadas mais profundas, tanto da psique quanto do corpo das pessoas. É um outro patamar que a gente acessa, tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui nos comentários. Sinto exatamente essa necessidade de colocar cada coisa no seu lugar para que eu possa seguir a minha história. E é isso, Cristina. E é isso, sabe? Porque, primeira coisa, um dos primeiros movimentos que eu faço, tá? A pessoa encontrar o lugar dela na sua própria família. Então, tem falas que a gente faz para colocar a pessoa no lugar frente aos pais dela. Tem falas que a gente faz e movimentos também podem ter físicos mesmo, né? Para colocar a pessoa no lugar frente aos irmãos. Para colocar a pessoa no seu lugar, no seu relacionamento. Para colocar a pessoa no seu lugar com os seus filhos. Mas o primeiro lugar a ser significado é o lugar de filho, de filha. É o nosso lugar matriz, que projeta todos os outros. Quando a gente diz que nós vivemos uma fase de absorção total até os 7 anos, tem estudos que dizem outras idades, mas eu estudei e acredito assim até os 7 anos. Pensem, gente, o que que significa isso? Absorção total. Tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa que a gente entendeu do jeito que não era. Porque não havia diálogo, não havia diálogo, não havia conhecimento.
Não tinha como fazer diferente. Esse conhecimento é novo, muito novo. A gente está tendo acesso, a gente está estudando isso agora. Então, como é que eu vou cobrar? Vou botar tudo na mesma balança, vamos dizer assim, né? Para pesar as coisas. A compreensão que nossos ancestrais tinham a respeito das coisas. Não tem como. Não tem como. Eles não tinham conhecimento. Como é que eles iam explicar algo? Coisas que hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade de explicar para minha filha, que tem 1 ano, quase 1 ano e 4 meses agora, daqui a 3 dias, 1 ano e 4 meses, a Eloá já está fazendo. E é impressionante que quando, com as palavras, eu coloco as coisas no lugar para ela, ela muda na hora. Ela muda na hora. E aqui eu não estou dizendo que eu sou a mãe perfeita, maravilhosa. Não, gente. Tem momentos que eu não tenho paciência, tem momentos que eu digo coisas que não são legais para ela, né? Aí eu respiro, reconheço, peço desculpas, explico para ela o lugar de cada coisa, o que que é meu, o que que é dela, que ela possa ser abençoada para ficar com o que é dela e que eu sou a grande e eu cuido do que é meu. Essas pequenas coisas parecem pequenas, mas faz total diferença na vida de uma pessoa. Porque é como se a gente constelasse ao vivo e a cores o tempo inteiro. Como eu digo no Constelar da Mente, é a constelação como prevenção. E isso não só com filhos, tá? Mas em todas as nossas identidades. A gente se dá conta das coisas que a gente está dizendo, das coisas que a gente está fazendo, como a gente está se sentindo, e depois já vir cobrindo aquelas palavras, né, com falas, que vão colocar as coisas no lugar. Gente, isso aí poupa um monte de constelação no futuro, hein? Isso é o ouro. Aí as pessoas dizem, tá, mas o que que tem diferente no método que tu trabalha, da constelação mais convencional, né? Eu não vejo diferença, eu vejo complemento, porque a gente está seguindo as leis sistêmicas, a gente estuda Bert Hellinger, a gente sabe como as constelações funcionam, né? Se precisar fazer uma constelação mais convencional, que nem as pessoas dizem, a gente faz, porque é necessário. Agora, a pessoa aprender a levar o conteúdo da sua constelação para o seu dia a dia, sem interpretação, sendo o que é tal qual é, como prevenção, não simplesmente esperando as coisas irem para o lugar, mas se colocando no seu próprio lugar, sem forçar nada, com orientação. Isso é fantástico. Isso não é uma coisa criada só da minha cabeça assim também. Isso é uma coisa que vem sendo testada há um bom tempo, né? Há um bom tempo. A primeira formação que eu dei para as minhas alunas foi em agosto de 2022. E eu lembro que eu falei para elas assim: olha, eu tô criando algumas coisas, algumas que estão aqui fizeram, né, na época, acho que, olha, nem sei, tinha quase 20 na turma, eram umas quantas. Eu tô criando algumas coisas, eu criei aqui um esboço de uma formação. Eu vou cobrar um valor simbólico de vocês, né? E vamos testar. Vamos testar isso aqui. Vamos ver como é que isso aqui funciona, né? E os feedbacks têm sido fantásticos e as coisas só vêm crescendo, melhorando e agregando cada dia mais. Daí eu dizer assim, olha, apareceu tal coisa na tua constelação. Amanhã, te posiciona assim. Faz um exercício desse jeito. Aqui tu falava, fica em silêncio. Aqui tu ficava em silêncio, fala tal coisa com amor. Vem encontrando as respostas, vamos vendo, né? Vamos observando. E é muito fantástico como as coisas acontecem, né? Fantástico mesmo. E trazendo isso para minha vida também, é claro, né? Vamos lá. Aqui no texto, né, ela fala também que a própria cura, ela acontece nesse espaço fora do tempo, onde a gente acessa o que é essencial e não o que é contado, tá? Então não é assim, a temporalidade não é um efeito especial místico, é uma chave que desbloqueia camadas escondidas da alma. É bem diferente de que só achar assim que é, né, que é uma coisa simplesmente fascinante. Para mim é fascinante também, mas é uma chave, é uma chave. Aí eu digo para vocês, quando a gente fala de autoconstelação sensorial e que a constelação ela pode ser vivenciada na vida da pessoa a todo momento,
Pensa em trazer presença e experimentar essa chave nos momentos que a gente está precisando, fora dos atendimentos, quando não tem para quem perguntar, quando tu não tá sentado na cadeirinha lá, sendo constelado, respirando. Ferramentas, gente. Ferramentas presentes, né? Isso são presentes, tá? Vamos fazer um exercício aqui, gente. Vocês estão bem aí? Tudo certo? Nenhuma pergunta? Fui clara? Viajei demais? Ai, ai. Essas horas depois de ter dado aula às 6 da manhã, gravado não sei quantos vídeos hoje, trabalhado com planilha, com um monte de coisa, mais uma aulinha agora, uma aulinha às 8h30, pode ser que a cabeça já tá. Tô brincando, gente. Tá tudo certo. Tô me sentindo bem. Ai, ai. A gente tem que se divertir, né? Vamos lá, então. Vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês sentem de forma confortável, se organizem aí onde vocês estão. Quem está assistindo a gravação pode fazer também, tá? Quero que vocês fechem os olhos, venham respirando profundamente. Observem se a respiração de vocês é bem ampla, se ela preenche os espaços, ou se existe algo que não permite que essa respiração aconteça de forma mais íntegra, mais completa. Comecem a sentir o corpo, esse eixo central do corpo de vocês. Se sentindo, trazendo centramento. Eu vou pedir que nesse momento, cada um de vocês escolha uma história interna que tu repete sobre alguém que passou na tua vida. Uma história que tu não te conforma, uma história que não tá legal, que tu disse algo, que tu não disse algo, que a pessoa disse algo, que tu criou expectativas. Qual é a história interna que vem na tua cabeça agora, que tu repete direto a respeito dessa pessoa ou dessas pessoas ou de ti mesmo? Entre em contato com isso. Sigam respirando nesse eixo, nesse centro, e a gente traz a presença, o presente, essa presença da atemporalidade, da gente olhar para os fatos e a gente solta os pensamentos e sente a energia dessa história no nosso corpo. De olhos fechados, sinta o teu corpo nesse momento. O que que teu corpo te mostra, o que que teu corpo fala, como tu te sente em relação a isso. E observa se vem chegando novos pontos de vista a respeito dessa história repetitiva que passa aí dentro. Observa se existe dor, se existe desconforto. Olha para isso com amor. Confia no que o teu corpo está trazendo. Se for necessário fazer algum movimento, faça. Algum movimento físico. Confia. E solta cada vez mais essa narrativa, essa história, essa mesmice, essa repetição da tua vida. Libera. Como você se sente quando solta a narrativa e a história repetitiva e simplesmente sente a energia real do propósito dessa história na tua vida. Percebam se muda algo ou se fica tudo igual. Isso é algo que vocês podem fazer
com tudo, o tempo todo. Quando uma história não estiver a serviço do amor e da vida na tua vida, se tu simplesmente parar e respirar e escolher liberar os pensamentos e os julgamentos e sentir a energia e o propósito disso para ti, pelo teu corpo, é diferente. Como tu se sente? Como que isso pode mudar a forma como tu enxerga as tuas relações? Qual é o maior aprendizado disso aqui e agora para ti? Como que isso pode ser uma semente plantada na tua vida para que tu traga esse aprendizado para todos os âmbitos, para todas as identidades que tu vive, para tudo? Qual é a chave que isso se traz? Qual é a tua responsabilidade, a tua participação nisso? O que que tu não estava vendo que tu viu agora? Quem quiser escrever no seu tempo pode vir abrindo os olhos e escrevendo a respeito da sua experiência. Muito interessante os movimentos de constelação, né? Quando a gente entra no campo, é como se o tempo linear, no texto diz isso, né? Se curvasse para a cura. Alguém quer contar aqui como que foi sua experiência? Rapidamente? Estão voltando ainda? Vejam como estava sujeito, né? Se a gente não fizesse esse pequeno exercício, essa pequena autoconstelação, que vocês conseguiram liberar algumas coisas aí, algumas pessoas que eu pude ver aqui, liberar pelo corpo. Como que isso ia seguir guardado e gravado aí dentro? Quem sabe isso ainda não está trazendo para ti uma consequência física, uma patologia, né? Alguma coisa assim. Mas em quanto tempo será que traria? Essa camada, essa pequena camada que a gente está liberando aqui hoje. E eu chamo atenção para isso porque é o que eu falei, é uma ferramenta que pode ser usada sempre. No evento Constelar da Mente, né, que era para ter sido dia 19, agora será dia 6 o presencial e dia 13 o online, no outro domingo, para vocês aqui. E algumas pessoas aqui também vão no presencial, né? A gente vai trazer essa temporalidade o tempo todo, ensinando ferramentas para que vocês possam usar com simplicidade no dia a dia de vocês. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas: entrou torto um negócio, uma história, né? Pegou torto assim para ti, não ficou legal. Vai ao banheiro, senta no vaso e respira. Te dá só um tempo de respirar e deixar se dissolver já aquele sentimento no momento que ele se apresentou. Porque depois está sujeito a ficar uma semana pensando naquilo e se for e pai, não sei o quê. O que pode ser dissolvido na hora, em 2 minutos, dentro do banheiro sozinha, na hora que aquilo ali entortou alguma coisa. Então, são pequenas coisas que a gente pode valorizar bastante, porque fazem diferença. Muita diferença. Todo mundo quietinho, pelo jeito, a coisa foi forte, hein? Foi, Adriana. A Thaís também. Tô vendo umas carinhas aqui. Ai, ai. Bom, depois, se alguém quiser compartilhar comigo também no privado, pode compartilhar, se alguém precisar de algum auxílio, tá? Eu quis trazer esse texto e esse estudo para vocês, para realmente mostrar mais ainda como as coisas podem ser simples, feitas com responsabilidade, né?
mas podem ser simples da gente querer resolver. Uma respirada salva. Foi pesado, diz a Cristina. Tem coisas que a gente não quer olhar ou são pesadas mesmo, né? A gente se deixou criar esse peso, vamos dizer assim, né? Tem situações que são difíceis mesmo, que exigem tempo linear. A gente só precisa tomar cuidado para não ficar preso nas coisas. Valorizar a nossa vida, o nosso tempo, o tempo que a gente tem, né, aqui. E sabem que eu, né, antes de eu descobrir que eu tinha sido fruto de uma gestação gemelar, né, que quem é fruto de uma gestação gemelar, né, e vem sozinho, a pessoa já viveu um luto dentro do próprio útero da mãe. E muitas pessoas não sabem disso. Porque às vezes a mãe tem um sangramento, tem alguma coisa, né, no início da gestação. Aconteceu aquilo ali e pensa, ah, tive um sangramento, mas não perdi o bebê, está tudo bem. Muitas vezes até antes de fazer a primeira ultrassonografia, né? Só que para a constelação e para a memória física do útero, aquele útero passou por um luto, passou por uma perda, mas ali também tem uma vida. Então, antes de eu descobrir que eu tinha passado por essa situação, que eu descobri em constelação e depois conversando com a minha mãe, a gente chegou a algumas conclusões também, de momentos que ela vivenciou, né? Eu tinha um olhar muito grande para o negativo. E era um olhar grande para a morte mesmo, para a falta de vida, nas coisas e em mim. Era um olhar crítico. E eu tinha dentro de mim uma sensação assim, ó, sem saber, né? Por que que eu tô aqui? Tipo assim, né? E era uma sensação assim, ó, por que não fui eu? Por que foi ele, né? Sabe aquela coisa de luto assim? Podia ter sido eu, por que que eu fiquei? Então, eu passei anos com essa sensação pesada, difícil. E quando eu descobri tudo isso, eu me dei conta do quanto eu precisava valorizar a vida. Porque na realidade eu me sentia culpada de estar viva. Então, tem coisas que não é bem assim, né? Exige um tempo, exige um estudo, exige um acompanhamento, uma orientação, para a gente poder fazer aquilo dissolver. É uma vida construída em cima desses referenciais. Tem fatos também que acontecem na vida da gente completamente fora do controle. E aí a gente se vê tendo que dar conta, né, de algumas coisas. O importante é que existe luz, não é no fim do túnel, tá? É luz, luz mesmo em todo lugar. Existe luz. Para quem não tá enxergando, eu vou dizer que existe então no fim do túnel, né? Tem momentos que às vezes a gente não tá enxergando muito a solução e a luz, né, de algumas situações. Mas existe conhecimento, existem profissionais, ninguém aqui está sozinho. Existe o que tu pode fazer por ti mesmo, por ti mesma, né? Porque ninguém está aqui por acaso. Ninguém vai por acaso, ninguém fica por acaso, ninguém, né? Então, eu lembrei disso também, Cristina. Ela disse que hoje ela tenta entender o fato dela ter sobrevivido ao acidente com o ônibus da universidade aqui, né? E eu conversei com algumas pessoas, amigos, né, que sobreviveram à questão ali da Kiss também. Pessoas que não iam, depois foram, pessoas que não foram e que não iam e foram. E eu mesma, né, tenho uma história em relação a isso também. Então a gente tem coisa que a gente não entende, a gente é muito pequeno para entender o momento de cada coisa. O fato é que depois daqui, eu não vou dizer que ninguém sabe, né? Alguém deve saber, poucos sabem. A gente imagina. Mas depois daqui tem muita coisa. A nossa compreensão ainda é muito pequena a respeito disso. Eu procuro ter um, um acalento assim no meu coração em relação a isso, sabe? Por diversos estudos também. Entender dentro dessa atemporalidade, né, desse presente, que existem outros planos também. Não só o nosso, do linear, do cronológico. Existem outros planos.
Quem sabe até muito mais reais que esse nosso. Então vamos aceitar nossa pequenez, né? Fazer algo grande e bonito com isso. Ah, e pergunta, gente, alguém mais quer colocar alguma coisa aí? Senão a gente já vai finalizando. Daqui a pouco eu já posto a gravação também. Daqui a pouco não, depois das 9h30, né? Quando eu termino a aula com as gurias ali. É isso então, desejo que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vai ter cartinha, Thaís. Tá aqui do meu lado já. Ai, ai, ai. Hoje de manhã eu tirei cartinha também, foi bem legal a leitura. Leitura porreta, que nem dizem, né? Bom, se ninguém mais tem perguntas a respeito do assunto em si, eu quero tirar uma carta aqui para mostrar o caminho de como cada um de nós pode ser mais presente na sua própria vida. Hum, muito bom. Vou mostrar aqui para vocês primeiro, pessoal aqui do Zoom e do YouTube, o número 4 de paus. O número 4 ele é uma carta que traz uma representação de pai, do masculino, tá? Do materializar aquelas coisas do mundo das ideias. O trazer maturidade e materialidade. Materializar com consciência, tá? E essa carta, ela fala muito da espiritualidade e ela fala muito de gratidão. Por quê? Porque ela diz assim: aqui existe um chão firme para pisar, existe um lar, o teto é de flores, mas ele já é um lar, ele é um lar constituído. Por mais que existam castelos, existe um monte de coisa que tu deixou para trás. Quantos castelos a gente construiu e depois se destruíram, né? A gente pode vir comemorando a vida, comemorando as nossas pequenas conquistas, porque esse teto ele já existe. Tu já tá no caminho, tu já tá construindo. Confia, tenha mais presença, põe as tuas ideias em prática, saia do mundo das ideias, do elemento ar, daquela coisa mais voadora. Tenha confiança, tenha intuição, tenha as respostas que tu recebe, mas tem a hora de agir. Então haja, porque muitos lugares aos quais tu está pertencendo é simplesmente por uma escolha tu pode sair. E isso não quer dizer nem mudar de trabalho, mudar de relacionamento, mudar de casa, mudar. Isso quer dizer mudança interna, a forma como tu tá vendo, como tu está vendo, tá? Então é tomada de decisão, colocar o masculino a serviço. Tá bem, gente? Gostaram da cartinha? Fez sentido para vocês? Gratidão, Jussara. Muito bom ter vocês aqui. Coisa boa. Um grande beijo, então, né, gente? Um prazer, mais uma segunda-feira a gente estudar. Amanhã, 6 da manhã, estamos estudando o segundo princípio, o princípio da verdade, dos princípios milenares. E das 6 às 6h40, por aí, tenho feito 40 minutos. Hoje eu fiz, né? Chutei aqui meu celular de novo. Beleza, Cristi, espero. Foi legal a aula de hoje, né? Quem não pode, gente, às 6 da manhã, fica gravado, tá? Fiquem bem tranquilos que tô colocando as gravações lá para vocês também. Foi muito bom. A gente já começa o dia refletindo, se alinhando, agradecendo, tendo assim princípios, né? Para o princípio do dia. Isso é muito bom. A gente estudou a maturidade hoje e amanhã vamos estudar o princípio da verdade. Tenho certeza que vai ser bem importante também, tá? Um grande beijo para vocês. Desejo que todos fiquem bem. Já assistiu a aula, Luísa? Que bom. Quem quiser ir me dando os feedbacks também das aulas, tá? Vamos conversando, vamos contando como é que tá sendo a experiência de vocês. Essa aqui também eu vou postar a gravação daqui a pouquinho, tá? Para vocês assistirem. E vamos ter até o dia 4, né? Até a outra sexta.
Semana que vem eu vou ter uma maratona de lives também de noite, né? Com alguns convidados, bem legal. É, falando a respeito de algumas coisas importantes também. Vamos ter nossa aula de segunda e os outros dias todos teremos live, de terça até sexta. E daí, domingo, dia 6 é o nosso evento, tá bom? Grande beijo, minha gente. Eu vou seguir aqui com as meninas do grupo de constelação, às 8h30. Vou pegar mais uma aguinha para mim, vou finalizar a gravação aqui.